são as pesquisas, vou falar bem rápido, sobre quais são as vulnerabilidades que uma criança afastada vive. E isso ha ido mudando, não? Antes pensávamos somente que tirar uma criança e colocar em um abrigo era prejudicial. Mas agora sabemos que a verdade que o que cria o cérebro de uma criança são os primeiros contatos, os mais importantes. E a neurociência já nos ha dado muita informação sobre isso. Este é um projeto que se fez a nível mundial sobre efeito das crianças em os distintos tipos de cuidado. Eles falaram do projeto Bucareste. O projeto Bucareste fez uma avaliação das crianças em instituições. Eles mediram o desenvolvimento cerebral das crianças em 3 tipos de cuidado. E eles determinaram que ele estar em um cuidado específico fazia diferenças na arquitetura cerebral das crianças. Esses são os 3 tipos de cuidados, não? Cuidado em instituições, cuidado em família e cuidado em la comunidade normal, como grupo de controle, né? E eles mediram a atividade cerebral. Essa é uma atividade cerebral normal de uma criança, que é o grupo de controle na comunidade. É assim como funciona o cérebro de uma criança normal. E aqui, a maior atividade, não? Vai gerando esse tipo de cores. Quando está em um cuidado institucional, essa atividade foi vista por eletro desse jeito. Quando uma criança é colocada em uma família antes dos 2 anos de vida, eles viram que a atividade dessa criança era bem parecida à da criança em uma comunidade que nunca foi afastada da sua família. Agora, quando essa criança é colocada em uma família depois dos 2 anos, depois dos 2 anos, parece mais com o grupo que está em abrigo. Vamos ao seguinte. Outros aspectos, como o coeficiente intelectual das crianças, e também, à medida que ia avançando a idade, a diferença entre os coeficientes era muito maior. Era muito maior quanto mais grande era a criança também. O QI de uma criança com 30 meses, por exemplo, mudava significativamente quando era colocada em uma instituição que quando era colocada em um foster family, uma família acolhedora. E isso já quando tinha 50 meses, a diferença era muito maior. Agora, é que se sabemos, por exemplo, desse mesmo projeto Bucareste, eles fizeram uma comparação entre um cérebro de uma criança de 3 anos, normal, que morava com a família dela, nada especial, com uma criança que havia estado submetida, exposta a extrema negligência, e eles demonstraram que o cérebro mudava totalmente, que o cérebro é mais pequeno, que o cérebro tinha menor quantidade de sinapses. Então, afetava, como falava no vídeo, afeta a futura desenvolvimento dessa criança. Vamos ao seguinte. Esse que é um projeto na América Latina, na seguinte, onde eles fizeram essa comparação aqui na América Latina, porque todas essas pesquisas que eu estava mostrando eram pesquisas em Europa do Oeste, que foi onde fez o processo de encerrar a maioria dos abrigos e colocar as crianças, depois de que eles começaram a achar todos estes hitos no desenvolvimento das crianças, eles começaram a tirar as crianças dos abrigos e colocar em sistemas familiares, porque já tinha muita evidência. Mas na América Latina não tínhamos tanta evidência de que isso estava acontecendo de verdade. Não tínhamos a mesma noção das instituições, a mesma noção dos orfanatos da pós-guerra. Eram diferentes. As crianças entravam em nossos abrigos por outras razões. Não entravam órfãs, como na guerra, depois, na Europa. Aqui entravam com famílias, entravam com mãe, com pai, com uma história. Era totalmente diferente. Então, na Paraguai, por exemplo, eles fizeram um projeto do governo de encerrar o abrigo mais grande que eles tinham e colocar essas crianças em
em família de acolhimento. Vamos ver a seguinte, por exemplo, eles demonstraram que eles mediram a criança quando entrava no abrigo, depois colocavam em um acolhimento familiar, e 3 meses depois, eles mediram a linguagem da criança, o sistema de sociabilidade, o sistema de autonomia, o sistema cognitivo, e a porcentagem de atraso dessa criança em todos os níveis desceu significativamente com só 3 meses dessa criança de ser tirada do abrigo e colocada numa família. Em todos, cada uma é um caso. Se criança de 10 meses, se de 11 meses, por exemplo, essa criança tinha um 70% de atraso na linguagem quando estava na instituição. Foi para uma família e esse ficou em 0%. Já tinha o nível de linguagem igual que uma criança que nunca foi afastada da família. Então, por que seguimos priorizando colocar as crianças nas instituições? Porque ainda no Brasil temos mais de 30.000 crianças em abrigos, só temos 900 em família acolhedora. Por que vocês acham que isso ainda persiste? Sim, olha aí. Tem alguma ideia? Ou só porque o governo do Brasil não gosta das famílias? Por um investimento necessário. Mas as pesquisas que aqui não me deixaram mostrar, porque tenho muito pouco tempo, mas as pesquisas mostram que é muito mais barato para os governos dar às famílias acolhedoras que terem abrigos. Mas está certa ela também, porque a mudança que temos que fazer é custosa. Temos que mudar tudo, desde os profissionais, que têm uma lógica diferente, até nossos equipamentos. Todo o nosso jeito de relacionamento com a criança tem que mudar, e isso precisa de um investimento, sim, é verdade. Que não todos os governos estão dispostos a fazer. Mas não só econômico, temos outras razões também. Outra das razões são ideologia política. Muitos governos acham que eles precisam prover todos os programas sociais, que isso não é responsabilidade da comunidade, que isso não é responsabilidade da família. Os governos da Europa, que eram governos socialistas, a maioria da Europa de Este, eles pensavam que o Estado tem que ser forte, e ele tem que atender todos os programas, tem que ser deles. Mas não entendi, gostava de entender que mesmo que os programas podem ser do governo, podem estar nas famílias. Isso não tira a responsabilidade dos governos. Só que também coloca um parceiro, que é a comunidade, que é a sociedade. Exatamente. Os fatores culturais são muito importantes. Não temos nada a ver com isso. Quanto de nós sabemos se em nosso bairro tem crianças sem apoio parental? Quantos de nós escutamos uma criança chorar no vizinho e vamos para a casa do vizinho falar: você precisa de ajuda? Você tem algum problema hoje? Quer que eu fique com a criança enquanto você toma um banho? Quantos de nós fazemos isso? E acho que não é porque ninguém escuta uma criança chorar, né? Mas quantos de nós realmente nos envolvemos no cuidado das crianças? Fazemos. Aspectos culturais também jogam outro papel. Por exemplo, agora que eu estava contando que estava na África, eles não acreditam na adoção, porque eles falam que quando você adota, pode ser castigado, porque essa criança tem uma família. Então, vai trazer todos os espíritos, todas as coisas dessa família. Mas pode acolher, mas não vai entrar na adoção. Então, fica aí em um filho meio irregular, né? Mas tem que aqui mexer muita coisa econômica, política, cultural. Que vou ser eu responsável de uma família? E se essa criança tem mau hábito? Se esse tem um pai, uma mãe que vai vir na minha casa, vai me bater porque eu estou com sua criança. O que passa se eu encarinho com essa criança? Como depois vou deixar ir?
Tem o tanto, né? E também tem das autoridades falta de confiança ainda no acolhimento familiar. Será que dá certo? Será que as famílias somos capazes de cuidar das crianças? Ou preciso ter o controle total dessa criança? Tem ainda uma lógica de que a criança tem que ser totalmente controlada por o poder. Então, a ideia hoje, só vou acabar com isso, é mexer isso. É saber que essas coisas estão presentes quando falamos de acolhimento familiar, quando falamos da proteção da criança. Não é só uma questão econômica, não é só uma questão política, é uma questão cultural, social, política, econômica, e tudo isso tem que estar presente em nossa vida.